Olá, amigos do Tamer 360. Hoje temos um personagem especial para o nosso programa. Nós estamos recebendo o Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio-diretor da Mauá, uma das maiores gestoras do Brasil, administrando hoje, sob gestão de quase 7 bilhões de reais. Luiz foi também diretor do Banco Central, diretor de política monetária, e eu particularmente conheço o Luiz há muito, muito tempo. A conversa vai ser sobre cenário, sobre política, sobre mudanças do comportamento. Vai ser muito bom. Vamos lá. Luiz, super obrigado aí pela sua presença no nosso programa. A gente já se conhece há um bom tempo, a gente se conhece da época que os juros era 1% ao mês, 1,5% ao mês, né? Era toda uma maravilha, né? O Brasil tinha inflação descontrolada, mas isso está no passado, isso ficou lá para trás. Agora o Brasil vive um outro cenário, de juros mais baixos, de inflação sob controle, enfim, é um outro ambiente. Mas eu queria entender um pouco de você, começar conversando, como não podia deixar de ser esse papo com você, falando sobre essa questão da Covid e da recuperação, né? A gente vê que há alguns meses atrás, o pessoal muito pessimista e tal, mas agora, mais recentemente, a Bolsa reagindo, o mercado automotivo também melhor tal. Como é que você está vendo esse processo de recuperação, Luiz, nesse cenário de, vamos dizer, não pós-Covid, mas de uma transição da Covid chegando ao seu momento, indo para o final? Bom, primeiro, também é um prazer enorme estar aqui com você, poder bater esse papo. Assim, o primeiro comentário é que tem sido muito difícil de ler o que está acontecendo. Né? Faz um bom tempo já que a percepção sobre as coisas ela tem sido muito negativa, mas, na verdade, as coisas não estão indo tão mal, até nos últimos tempos, com uma tendência positiva, vamos dizer assim, mais do lado econômico, de reformas. Né? Mas tem estado muito difícil de ler, e, em especial com a Covid, foi uma coisa muito alardeada, de um jeito assim, muito pesado. E por isso que, muitas vezes, as pessoas extrapolam e até as projeções, às vezes, ficam catastróficas. Só que, na prática, isso não aconteceu. Depois, se quiser, eu falo um pouco sobre a doença em si, mas deixa eu me ater um pouco mais à questão econômica. Né? Lá por março, quando foi eu diria, o pico do pânico, muita gente projetou quedas de atividades gigantescas. E eu lembro que foi perguntado na época o que nós aqui na Mauá achávamos do crescimento econômico desse ano. Eu falava, olha, eu não vou te falar um número, porque é uma incerteza tão grande sobre o cenário, qualquer número que eu te falar vai ser um chute enorme. Então, eu prefiro não te dizer para não te levar para um lado que não é o correto. Tem gente que projetou mais de 10% de queda do PIB, vai ser provavelmente metade disso ou até menos. O fato é que, vamos dizer, como não só no Brasil, mas no mundo, não colapsou, com exceções tópicas e de tempo pequeno, mas não colapsou o sistema de saúde, por várias razões que depois a gente pode discutir, o mundo inteiro está irrigando. Fases diferentes, a Europa pegou a doença antes, então já está na França, parece que nunca teve nada, né? Aglomeração, etc. Estados Unidos já religou, alguns estados pioraram. No caso brasileiro, nós estamos religando gradualmente. Eu diria que a gente está 70% de força já. E chegamos a 30%, vai. Mas, então, isso tudo faz com que a gente acabe se surpreendendo com uma atividade mais forte. Não é que ela está espetacularmente forte, é que a expectativa era espetacularmente baixa, ainda mais no Brasil, né? Só uma parte aqui, eu nunca vi um povo que gosta tanto de falar mal do seu país como o brasileiro. Porque, assim, quando a gente se fala, parece que aqui foi um horror, e não foi.
E no final das contas, então, quer dizer, os sistemas econômicos eles conseguiram minimamente ficar de pé, e daí fica mais fácil recuperar, né? E é essa recuperação que a gente está vivendo agora. Como essa situação acabou gerando uma queda de inflação no mundo inteiro, nós estamos convivendo com um juro muito baixo, o que vai ajudar muito a esse processo difícil, né? Todo mundo mais endividado, etc. Mas assim, a perspectiva é uma perspectiva gradual de voltar à normalidade. Agora, Luiz, essa questão de você falou não colapsou, isso é interessante, porque, de fato, se você olhar a questão, essa crise surgiu muito, o confinamento, por conta da questão de saúde pública, né? Da superlotação dos hospitais. E a gente tem visto que isso, não, pelo menos aqui no Brasil, não foi uma realidade. Você teve pouco problema de falta de leitos, né? Houve um trabalho bom do Estado em recuperação, em colocação, mas acho que esse é um ponto interessante de ser colocado, né? As pessoas sempre estão olhando aquele olhar, mas olha, ela mata, ela tem poder de levar pessoas a óbito, mas o setor de saúde aí, o SUS, né, fez acho que um papel importante. Ele conseguiu segurar, ele conseguiu dar anteparo para isso, né? Sim, deixa eu comentar, então, falar de 3 coisas, tá? A primeira, eu vou falar de dados, daí eu vou falar sobre os dados, tá? Porque eu não gosto as pessoas têm muito viés, né, sobre a análise. Eu gosto primeiro de colocar os dados na mesa e depois a gente fala sobre eles, né? Então, primeiro, um dado curioso é que as mortes no Brasil nesses primeiros 6 meses do ano foram menores do que as mortes dos 6 meses do ano passado. Tem mortes com Covid que não tinham no passado, mas mortes de acidente, de assalto, de uma série de fatores deixou de acontecer. Então, o total de mortes este ano, nesses 6 meses, foi menor do que o do ano passado. Isso é um dado, assim, uma curiosidade que eu acho que é interessante. Mas sobre a doença em si, eu gosto de ver 2 coisas. Uma é a utilização de UTIs dos hospitais, que é ali que pega, porque se você não tem UTI suficiente, morre gente que não era para morrer, né? Então daí você está mal. Isso praticamente não aconteceu no mundo inteiro. Teve lá aquele surto na Itália, sim, na Espanha, aqui no Brasil, acho que foi coisa de uma semana em Manaus, pouco no Rio, Fortaleza, mas assim, são coisas muito tópicas, muito. No final, os sistemas de saúde não colapsaram no mundo. E o que está acontecendo, que dá uma certa confiança, é que a utilização das UTIs está se reduzindo. Por 2 fatores. Primeiro, porque as pessoas, mesmo doentes, estão ficando menos de maneira severa, e porque também aumentaram o número de UTIs, né? Como você não consegue evitar a doença, só postergar que ela aconteça, né, que ela se propague, o que é importante é você ter sempre capacidade de atender as pessoas. E o terceiro aspecto que é interessante, né, a gente fica vendo só os números absolutos, não, 2.000 mortes por dia. O importante é olhar a quantidade de casos, de mortes, de hospitalizações por milhão de habitantes. Porque daí você tem um senso de que se você está pior ou está melhor. O Brasil ele tem metade das mortes por milhão de habitantes do que a média da Europa. Metade. Então, o Brasil foi muito melhor do que a média. Melhor que Estados Unidos, poucos lugares do mundo foram tão bem quanto o Brasil. Que é uma maluquice, né? Porque só como assim? Se a gente acha que é sempre o pior. Não, os dados. Porque você não pode comparar a quantidade de mortes num lugar que tem 40 milhões de pessoas com a quantidade de mortes num lugar que tem 200 milhões de pessoas. Não é comparável, né? Você tem que fazer uma relativação, fazer o valor relativo disso. E neste valor relativo, mesmo o Brasil estando um pouco depois, né, a doença veio para cá depois, fazendo todas as contas, todas as projeções, não dá nem para chegar perto desses países em termos de quantidade de casos ou de mortes por milhão de habitantes.
Tá. Luiz, deixa eu mudar um pouquinho aqui na sua conversa e falar um pouquinho de mercado, tá? Porque essa é a tua praia que a gente quer saber o que vai acontecer com os mercados, porque a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo juros muito baixos, parece que esse juros veio para ficar, nós nunca mais veremos juros de 2 dígitos, eu espero nunca mais ver isso, né? A gente vê uma migração, aí, aparentemente, para os ativos de outros modelos de ativos, né? Mas como é que você está vendo aí na Mauá esse processo? Para onde tá migrando? O que está acontecendo com o investidor? Ele está mudando o perfil? Você tá conseguindo ver essa movimentação de pessoas que antes estavam fora do sistema, estavam lá no fundo DIzinho do seu banco, feliz da vida, né, ganhando seu quase 1% ao mês. Eles estão migrando? O que está acontecendo? A parte dos ativos, como é que vocês estão vendo aí na Mauá? Não vou dizer a aposta, mas qual é a diretriz que vocês estão recomendando, né? E essa migração, essa mudança dos investidores. Eu me lembro que o pessoal falava, a Bolsa fez várias campanhas no passado para atrair investidores, nunca conseguiu. E agora, do nada, está entrando investidor feito água, pessoa física no mercado. Fala um pouco sobre isso, cara. Tá. O Brasil, talvez dos países relativamente grandes, tenha sido um dos últimos a conseguir normalizar a sua taxa de juros. O Brasil, até pouco tempo, sei lá, 2 anos atrás, o juro ainda era muito elevado. E comparando com os padrões mais normais do mundo, é absurdamente elevado. Mas o fato é que nós conseguimos conquistar essa capacidade de uma maneira sustentável, como muitos países. A gente está atrasado nesse processo. Então, quando você normaliza, e o mundo, por várias razões, que depois, se quiser, a gente pode entrar nisso, o mundo tem e continuará tendo uma taxa de juros real muito mais baixa do que a história. O capital no mundo se tornou muito mais abundante, tem uma série de razões para isso. Uhum. Mas o fato é que o Brasil demorou, mas ele conquistou essa capacidade. Quando isso aconteceu, os investidores, que em geral eram rentistas, né, porque eles faziam um investimento sem risco, recebendo bastante, né, porque o juro era muito alto, uma boa remuneração, coisa que não existia no mundo. Agora, quando o juro normaliza e fica mais decente para o país, o rentista perde muito aquela rentabilidade sem correr risco, os fundos DIs e coisas desse tipo. Então, ele tem que migrar, se ele quiser ou se ele precisa ter uma renda mínima, ele precisa migrar para ativos de mais risco, que na verdade, é o que acontece no mundo inteiro. É que o Brasil está atrasado nesse processo. Né? Para dar uma ideia, nos Estados Unidos, na indústria de fundos lá, mais de 50% é em ações. No Brasil é 9%. Chegou a ser 20%. O que nós vimos, então, a partir dessa queda de juros, é um processo gradual, mas para valer, de mudança de portfólio das pessoas. Eu só tinha um ativo que não corria risco, agora eu vou gradualmente colocar em fundos de ações, vou colocar em fundos imobiliários, que é uma outra classe de ativos maravilhosa, vou colocar nessas debêntures de infraestruturas de longo prazo, títulos de tesouro, né, tesouro direto, etc. Por quê? Porque para ter alguma rentabilidade eu preciso alongar o prazo, eu preciso correr um pouco mais de risco. Que, by the way, é o que o mundo faz. Então, antes de ter acontecido a Covid, já estava nesse processo, só que ele é gigante. Então, por mais que ele pareça grande hoje, ele vai durar muito tempo, até que reacomode, vamos dizer, o portfólio das pessoas para um juro mais baixo. Quando aconteceu a Covid, muita gente falou, não, nossa, como muita pessoa física entrou no ano passado, vai ter uma fuga da Bolsa. Isso não aconteceu. Nós tivemos até, esse dado que eu tenho até uma semana atrás, nós tivemos mais de 40 bilhões de reais de fluxo líquido das pessoas físicas para a Bolsa este ano, mesmo com toda a queda. Então, liquidamente, teve mais aplicações até do que saques. O que no passado não acontecia. No passado, a Bolsa caía, todo mundo saía desesperado. Então, também um outro dado interessante é que o investidor ele está mais maduro. Ele está falando, eu estou comprando ações, eu sei que ela cai, mas é um investimento de longo prazo
e ela, ao longo do tempo, recupera e vai ser uma boa rentabilidade. Então, o Brasil está passando por uma, vamos dizer, normalização dos seus ativos, né? Então, ativos que têm mais risco, etc., hoje eles são mais atrativos do que eles eram antes, porque o juro era muito alto. O que faz que, em média, esses ativos tendam a ter um valor mais alto, certo? Você acha que esse ciclo ainda é longo, Luiz? Você acha que estamos ainda numa cauda longa desse ciclo ainda? Nós só estamos começando. Nós só estamos começando. Vamos pegar só para pegar um número só, né, que acho que é mais fácil. Mas, assim, pensa que se na indústria de fundos nós somos 9%, e nos Estados Unidos é 60%, 50%, a gente não vai virar Estados Unidos, obviamente. Mas aqui no Brasil já foi 20%. Tá. Mas pode chegar a 30%. Mas e a indústria... Esse 20 era de pessoa física ou era também de investidores estrangeiros? Não, pessoa física. Estou falando só mesmo. De pessoas físicas. Só de pessoa física. Eu vou dar um outro exemplo de uma indústria gigante, que eles têm 1 trilhão de patrimônio, mais ou menos, são os fundos de pensão. Os fundos de pensão também estavam no curto prazo, porque o juro era muito alto. Eles têm um passivo longuíssimo, mas o juro de curto prazo era tão alto que eles ficavam no curto prazo. Todos eles também estão migrando para ativos de mais risco. De novo, não é aquela história de ficar correndo risco demais. Não. Você está migrando um portfólio que era subinvestido para um portfólio que está mais dentro do padrão normal. Agora, você acha que assim, o brasileiro deu um sinal de maturidade nesse processo? Eu concordo com você. Mas em termos de ações, quer dizer, nós temos hoje 250 ações aí no mercado. Nós temos papel suficiente, nós temos empresa suficiente para absorver, porque de repente esse é um problema. A gente está começando um novo ciclo de abertura de capital, de empresas abrindo. Você acha que vai ter esse processo também vem com o processo de abertura de novas empresas? Não vem. Nos últimos dias tiveram vários IPOs, follow-ons, várias emissões de ações, né? A beleza do mercado de ações é exatamente que, se você tem bastante demanda, os preços dão uma melhorada e daí as empresas falam, por esse preço vale a pena eu captar para investir mais. Então elas captam, elas acabam trazendo mais oferta de ações, entendeu? Então é um processo que acaba se acomodando, muito saudável. Todas as economias que minimamente se desenvolveram passaram por isso, né? É aquela história do mercado de capitais em ser de verdade. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo nessa direção. O Brasil ele fez os investimentos de infraestrutura tudo de mentirinha, né? Eu vi um investidor estrangeiro, ele colocava 5% do capital, 95% era do governo, via BNDES, o dinheiro subsidiado. Então, era um dinheiro de estrangeiro de mentirinha. Para 1 bilhão, o cara investia, sei lá, 50 milhões. Não dá mais para ser assim, não será mais assim. Os novos investimentos em infraestrutura, que vão vir firme, porque o Brasil precisa, e ele está nessa agenda, vão todos ser com capital privado. E você acha capital internacional? Capital internacional, você acha que não, estaria... Não, internacional, sim, porque o mundo ele é sedento por bons projetos de infraestrutura, e o Brasil é um dos poucos lugares que, se deslanchar essa agenda, tem projetos grandes e bons. Mas, assim, de novo, nessa toada de que os investidores locais estão procurando mais risco, eles estão demandando muito essas chamadas debêntures de infraestrutura. Já é um volume razoável e, assim, a demanda é enorme. Agora, vocês sentem na Mauá esse movimento de novos investidores? Eu sei que vocês não captam diretamente da pessoa física, tá? Mas vocês sentem na carteira de vocês, na gestão, um fluxo maior de investidores, pessoas físicas abordando? E o que eles estão procurando? Realmente é o mercado acionário? Estão procurando previdência? Estão procurando imobiliário? O que o investidor hoje está olhando? Sem dúvida que isso está acontecendo. Assim, não dá para não ver, sabe? Tá. Teve uma parada, obviamente, no negócio do Covid, mas já retornou num padrão um pouco menor do que o ano passado, mas está crescendo. A característica dessa procura
Então, é por ativos de risco, mas de maneira diversificada. Não está todo mundo correndo para ações, ou para fundo imobiliário, o que é muito saudável. Até porque a característica do mercado mudou, né? Essas grandes plataformas, quando elas sugerem para os clientes, elas já sugerem de maneira diversificada, né? Então, quer dizer, quem são, vamos dizer, os winners, né? Que são os eleitos, em geral, tipicamente, são os fundos multimercado. É sempre uma carteira, tá? Então, são os fundos multimercados, fundos de ações, debêntures de infraestrutura, fundos imobiliários e, dependendo do perfil do cliente, fase de vida, etc., previdência. Tá? A previdência aberta está crescendo bastante, porque uma coisa que aconteceu até poucos anos atrás é que os fundos de previdência, todos eles eram de bancos, que cobravam taxas de administração absurdas. Então, o produto fundo de previdência aberto não era um produto bom. Ele tinha uma série de Pela taxa de vantagens, administração, né? porque o custo era muito elevado. Só que, de algum tempo para cá, várias assets independentes, nós, inclusive, nós temos hoje 4 fundos de previdência, de ações, um mais conservador, um mais arrojado, e com a taxa de administração baixa, super competitivo. Então, mudou. Daí, né, o produto ficou melhor. Nós somos um exemplo, tá? São várias casas que têm isso. Então, e até os bancos estão também começando a vender nas suas plataformas esses fundos. Então, então ficou um produto muito mais atrativo, muito mais interessante, né? Agora, Luiz, uma coisa que você falou de investimento é essa questão ambiental, né? Os fundos ESG, os produtos ESG, que é para quem está acompanhando, que seja sustentável, que seja ambientalmente de responsabilidade ambiental, social. Isso é assim, uma realidade. Essa discussão está muito em voga aqui no Brasil. Acho que chegou até um pouco atrasado, né, de repente, mas ele está conectado com a questão do negócio, da economia, né? A gente vê hoje os produtos, as empresas, os consumidores questionando, né, da onde vem o produto, como ele é feito, se foi feito de maneira correta. Essa onda, que era um modismo até um tempo atrás, aí, pelo menos aqui no Brasil, chegou para efetivamente ficar, as empresas vão ter que se preocupar com isso, o consumidor está no comando dessa operação agora? Então, muitas vezes as pessoas acham que as grandes mudanças elas se devem por causas econômicas, né? Uhum. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes é porque você mudou a sua ética, a sua moral, né? É como, tem coisas que se fazia 30 anos atrás que hoje são inimagináveis, né? Por quê? Porque a ética, a moral que nós temos hoje, ela é uma barra muito mais alta do que ela era normal, faz parte da evolução humana, da sociedade, etc. E essa questão de sustentabilidade ambiental, social, de governança, né, que é a letra ESG, ela é uma nova ética. Nova ética no sentido de que é uma evolução da ética que se tinha antes. Ou seja, não é mais... Por exemplo, né, no passado, tinha empresas que tinham um trabalho escravo. Absolutamente aceitável na época e rentável. Só que a moral chegou num ponto e falou, não é mais aceitável isso. Não interessa se isso é rentável. E daí isso se tornou proibitivo por conta das empresas, e elas deixaram de fazer. Quem move são os consumidores e os investidores. Esses são os dois agentes de mudança. Essa história de ESG veio para ficar, é uma nova ética, é uma nova moral, né? Vou até dizer, no nosso caso, na Mauá, nós faz aproximadamente 1 ano que a gente entrou nessa história de cabeça. Nós estamos uma revolução aqui interna para isso, né? Você tem vários... Eles falam que são 4 camadas de ESG. Uma é você não investir em empresas que são insustentáveis ambientalmente, socialmente, etc. Que é, vamos dizer, o início. 2,
você escolher aquelas, você eleger algumas. 3 é você só investir em empresas que tenham essa preocupação, tenham um standard mínimo de ESG, digamos. E o 4 é você ter uma postura mais ativista, é você ajudar que as empresas se tornem mais ESG, né? Mais, vamos dizer, sustentáveis. Nós, da Mauá, nós temos um trabalho enorme e já temos várias coisas grandes com empresas para ajudar que as empresas consigam passar por essa transformação, né? Então, aqui não é só uma questão de ter um produto ESG. Aqui nós estamos fazendo um trabalho para ajudar que grandes empresas, médias e pequenas empresas consigam fazer essa migração para se tornar mais sustentáveis. Agora, Luiz, você tem grandes empresas, vamos que estão cotadas em bolsa, que não são ESG, tá? Sim. E isso, grandes empresas, não vamos entrar em nomes aqui, tá? Mas do setor aí petrolíferos e mineral e essa coisa toda. E como é que essas empresas vão fazer? Porque elas são... Já estão fazendo, elas já estão sendo empurradas para isso. Uhum. Não tem jeito. Porque tem essa questão de que, do ponto de vista econômico, assim, quando a gente olha quem investe em ESG já há bastante tempo, você compara, em geral, as carteiras com ativos ESG vão melhor do que aquelas que não têm essa necessidade. Uhum. Tá? Se você olha a história recente, tem várias estatísticas que mostram isso. Mas a empresa pode sempre falar, pô, mas tem um custo isso para mim, né? Afinal de contas, eu sempre fiz as coisas de um jeito e agora isso vai me trazer um custo. No final, essa discussão de custo é que faz com que essa coisa se postergue um pouco mais. Porque é uma nova maneira de fazer as coisas. Uhum. Sabe? E daí, a partir dessa nova maneira, você gera produtividade nessa nova maneira e ela fica muito mais efetiva, né? Agora, tem gente que investe e paga um prêmio para investir numa empresa, num ativo, porque é ESG. Então, para mim, eu sou uma empresa, né? Vou captar recursos. Se eu sou ESG, eu vou vender as ações mais alto, ou seja, o custo de capital para mim vai ser mais baixo do que se eu não for ESG, que vão pagar menos pelas minhas ações. Então, no final, tem um valor econômico aí. Só que se você fica muito olhando no curto prazo, você fica na ilusão de que não. Uhum. Mas quando você pensa numa coisa um pouco mais para frente, opa, deixa eu embarcar nesse negócio, porque senão o meu negócio pode ficar em risco. Mas esse é um ponto interessante, porque isso está em voga, está em discussão, e acho que realmente, como você colocou, é uma visão de médio e longo prazo. Não adianta você querer apostar no vou ter gastos agora, isso não vai reverter. E é interessante essa visão do consumidor, né? Como o consumidor ele está no centro da questão, né? É o consumidor 360, 3.0, 4.0, que seja, que está comandando esse processo, né? Sim. Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em relação mais ao nosso dia a dia do Brasil, tá? A gente está na metade do governo, quase na metade do primeiro mandato aí, estamos caminhando para isso. E a gente tem uma série de questões que são questões de curto prazo, mas que são importantes, tá? A gente conseguiu a questão da reforma da Previdência, foi um ganho, né? E depois veio o colapso do Covid, que fez com que os gastos estourassem, né? Mas nós estamos agora o governo querendo voltar a colocar na pauta a questão tributária, que parece ser um nó aí que tem que ser desatado, né? Como é que você vê essa evolução? Eu não gosto de falar muito de reforma, tá? Porque parece que é aquela coisa, né? Nós temos que recriar alguns processos que não funcionam, né? Como é que você está vendo este momento, né? Não político, mas de andamento do Congresso? Você vê nitidamente que o Legislativo quer ter uma preponderância nessa discussão, né? Rodrigo Maia está muito claro nesse sentido, né? Mas o que é importante que o Brasil faça para equacionar, pelo menos a visão de curto prazo? E vou agregar uma pergunta aqui, um posicionamento. Como é que a gente resolve essa questão fiscal, né? A gente teve um grande gasto fiscal por conta da Covid e fica esse passivo. Então, como é que fica essa questão fiscal e também como é que fica a questão das novas medidas que têm que ser tomadas para dar produtividade, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, falando, olha, o mundo teve um grande ganho nos últimos 30, 40 anos e o Brasil não surfou essa onda.
Como é que a gente faz para surfar um pouquinho essa onda ainda, se aproveitar desse cenário? Então, vamos lá. Primeiro, nós corremos, como todo mundo, mas eu diria que o Brasil em particular, a gente correu o risco de toda essa ajuda emergencial se tornar um gasto permanente. Daí a gente estava frito, porque nós estávamos até a Covid num caminho de tornar a situação fiscal e de endividamento do país sustentável. A gente não tinha chegado lá. A reforma da Previdência tinha sido um enorme passo, até o governo segurou muitos gastos discricionários dele, então o déficit já tinha caído bastante, mas ainda a gente não tinha chegado lá. Ainda tinham vários passos na direção de tornar sustentável. É aquela história de que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Uhum. A gente ainda não tinha chegado lá. Só que apareceu essa emergência e está certo. Vamos na emergência, porque era uma coisa dramática. Não adianta, em nome da sustentabilidade fiscal, eu deixo o sistema econômico todo ruir, as pessoas ficarem morrendo de fome, quebrar, ter uma quebradeira geral. Isso ninguém fez, não se faz isso. Então, o país inteiro parou para esta agenda de emergência. Muita gente ficou com muito medo de que, não, então o Congresso vai usar essa agenda de emergência e colocar esse gasto como definitivo. Uhum. Que se acontecesse, o país ia quebrar. Mas isso não aconteceu. Ou seja, o Congresso, o governo, eles se mostraram muito mais responsáveis do que, vamos dizer, as pessoas tinham receio. Muito bem. Nós estamos acabando esta agenda, essa agenda já está, porque o país já está religrando, de você ter que cuidar da emergência para cuidar do depois da emergência. Né? E daí você tem duas questões. Uma questão é associada a voltar à agenda de sustentabilidade. Ou seja, eu tenho que, porque o déficit voltou a ser grande, eu tenho que reduzir esse déficit. Uma série de coisas vão ser feitas. Tais como redução de isenções fiscais, outros cortes vão ter que ser feitos de gastos. Né? O Brasil sempre aumentou o tributo para resolver a questão fiscal, ao invés de segurar gastos. Só que esse modelo acabou, ninguém aguenta mais carga tributária, então tem que ser via redução de gastos, o que é muito difícil. Né? Mas então essa é uma agenda. Nesse sentido, o Brasil tem um enorme problema. O nosso Estado é grande demais para o tamanho do país. O nosso Estado é 40% do PIB. É um dos estados mais pesados do mundo. Só que nós somos um país que não é desenvolvido, é um país que ainda precisa desenvolver muito. Então, o Estado pesa demais. Como todo mundo ficou um pouquinho mais pobre depois dessa pandemia, e os gastos com a máquina pública não reduziram, o Estado ficou, inclusive, maior ainda, relativamente. Então, essa discussão tem que ser enfrentada. A gente evitou a vida toda. Não dá mais para evitar. Como ela vai se dar ainda é difícil dizer, mas ela tem que acontecer. Porque o Brasil não prospera como os outros países, porque é aquela história. Eu me preparei como todo mundo para entrar na maratona, daí um pouco antes de começar, vem um sujeito e fala, tudo bem, só que você vai carregar uma mochila com 40 quilos. Eu posso estar super treinado, mas eu vou correr menos que os outros. É um pouco isso que acontece com o Brasil. Então, essa agenda tem que acontecer. Eu tenho bastante convicção que é inescapável essa agenda de arrumar o fiscal. O quanto a gente vai reduzir o tamanho do Estado, ainda é difícil dizer. A outra vertente é a questão de produtividade. Né? Que, por exemplo, o Brasil não só tem uma carga tributária muito elevada, mas pagar imposto no Brasil é uma coisa quase que impossível, de tão complexo. Né? Então, você tem uma questão de eficiência aí. Né? Como o Estado, os municípios, os estados e o governo federal, está todo mundo meio quebrado, principalmente estados e municípios, não dá para achar que a reforma tributária vai fazer uma mágica muito grande. Não dá, porque ninguém vai poder abrir mão de receita hoje.
Então, o que provavelmente a gente verá em termos de reforma tributária será uma boa simplificação, um outro ajuste um pouco melhor, mas, em geral, uma boa simplificação, o que já é muito bom. Tá? Mas, Luiz, você não acha que essa tendência da CPMF, que o governo voltou a falar, a CPMF é um risco aí para esse processo? Porque a gente já viu isso no passado, né? E é a maneira mais fácil de arrecadar. Quer dizer, você arrecada muito fácil, de maneira muito fácil, tem todo aquele discurso, mas isso voltou à tona agora, essa semana, então tá zum em cima disso. Como é que você vê isso aí? Olha, se perguntar se eu gosto da CPMF, eu vou dizer que não. Tá? Quando, na minha época no Banco Central, nós estudamos os impostos, aqueles que eram mais eficazes e menos eficazes, a CPMF é dos piores. Ela é fácil de arrecadar, mas ela atrapalha muito o sistema econômico. Ela é muito contraproducente, contraprodutiva, digamos assim. Né? Então, assim, eu não gosto da CPMF. Dito isso, a gente tem que concordar que, de 20 anos para cá, muita coisa mudou. Então, formas de tributar de 20 anos atrás não são as mesmas formas de hoje. Então, você tem que modernizar. Como você, antigamente, você só comprava na loja e hoje você compra online, os tributos a gente também tem que modernizar. Né? Então, pode até ser que dependendo do jeito que for, pode ser não tão nocivo e pode ser um substituto, digamos, por outros tributos que ficaram envelhecidos. A outra discussão é a seguinte: no Brasil, a gente dificilmente vai ter um desemprego muito baixo, como em vários países do mundo, porque um funcionário no Brasil custa quase 2 vezes o que ele recebe. Então, uma empresa vai contratar uma pessoa, ela gasta por 2 e recebe, e tem uma pessoa só trabalhando. Então, isso para o trabalhador não tem nada pior. Então, você substituir essa carga, né, de custo de trabalho por outras coisas tem o maior sentido. Tá? Putz, esse CPMF, de novo, eu comecei dizendo que eu não gosto desse tributo. Mas, assim, a gente tem que repensar uma série de coisas. Né? Quando você fala, eu não gosto do CPMF porque lá atrás ela era nociva, talvez, dependendo como for, vale a pena, porque tem outras coisas que você está tirando. Então, no final, não dá para pensar numa coisa como nociva ou boa. Você tem que ver o todo. Né? Se o todo for no sentido que a gente vai estar melhor do que está valendo a pena, entendeu? Eu acho que teremos mais racionalidade tributária para frente. Eu acho que isso vai acontecer. Se vai ser muito ou pouco, ainda está difícil de enxergar. Luiz, para a gente fechar nosso papo, uma pergunta e daí? O que acontece daqui para frente? Tá? O que vai ficar? O que vai ser perene? O que é passageiro? O que é modismo? Né? O ser humano mudou? Eu particularmente acho que o ser humano não muda. A gente está na essência, é um ser humano. Né? Mas o que fica, na tua visão, de tudo isso que a gente está passando? O que você acha que foi positivo, aprendizado, legado? O que pode mudar, o que vai ser permanente, o que talvez seja só uma coisa passageira? Bom, nós, logo que aconteceu a Covid, né, nós tivemos que mudar completamente os nossos hábitos. Né? Foi obrigado a mudar. Né? Então, foi obrigado a comprar online, não podia sair de casa, enfim. A gente acabou tendo que fazer uma série de coisas. Então, também tem aquela coisa de um certo modismo. Né? Então, por exemplo, a história do home office. Não, agora é só home office. Não dá para ser assim, porque tem algumas atividades que o home office você não perde nenhuma produtividade, tem outras que você perde muita. Na nossa empresa mesmo, a gente tem áreas que tem produtividade muito boa de home office, outras que perdeu muito. Então, muito provavelmente, nós teremos mais home office do que antes. Então, tem empresas que falam, olha, na volta, eu vou ter pelo menos 20% de home office. Não é que vai ter gente que não vai nunca no escritório, mas uma vez por semana vai trabalhar de casa, então é um certo rodízio, coisas desse tipo. Uma jornada mais flexível, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Então, eu acho que isso vai acontecer. Tá?
Número 2, de cada 10 viagens a trabalho, é quase impossível voltar a fazer as 10. Eu provavelmente vou fazer 6, 5. Hoje em dia são 2, né? Quando der. Mas aí você vai voltando. Então, você vai se usar mais essa coisa virtual. O outro ponto, só para ficar em mais 2 pontos, é que o mundo ele deu um salto de 5 anos para se tornar mais digital. Então, por exemplo, tinham empresas que elas não tinham nada digital. Nenhuma venda, nada. Elas pararam completamente, elas correram atrás do prejuízo. Por exemplo, eu sou muito envolvido com educação, né? Educação, 0 de virtual. Agora já fala, não, um pouco vai ter, depois quando passar tudo, etc. Então, esse avanço do uso da tecnologia no nosso dia a dia, isso veio para ficar. E um outro ponto que eu acho que é muito relevante é que uma série de agendas que estavam sendo postergadas por questões econômicas, etc., como a gente falou da questão do meio ambiente, não dá mais para evitar. Então, assim, até tem uma coisa interessante. Em 2015, o Bill Gates fez uma palestra dizendo que o grande risco do mundo era uma pandemia, que o mundo não estava preparado. Agora o mundo já passou por uma pandemia, aprendeu como é que lida com ela. Se vier uma pior, porque essa se espalhou muito, só que era pouco letal. Uma pior do que essas, a gente vai estar mais preparado, que é uma coisa boa, mas a questão do meio ambiente veio para o centro do debate. Não dá mais para ficar naquela conversa de empurra para cá, empurra para lá, etc. Com a própria questão, como a gente falou agora, né? Até no nível das empresas e das pessoas de ser mais sustentável, etc. Então, assim, a humanidade ela sofre, né, os problemas, mas ela sempre evolui a partir deles, né? Então, e tem um legado de evolução, vai ser bem interessante dessa pandemia. Você acha que fica um legado de consciência, de consumo, de posicionamento, isso fica? Isso é uma coisa que você acha que realmente veio para ficar? Sim, porque é uma coisa que não é exatamente meio ambiente, é um vírus, né? Uhum. Mas é uma coisa assim, mudou completamente a nossa vida. Então, só espera um pouquinho. Deixa eu cuidar dessas coisas, porque se eu não cuidar dessas coisas, uma hora vai acontecer. Não interessa se a minha empresa funciona bem ou não funciona bem. Eu preciso cuidar do meio ambiente, porque uma hora já foi. Então, essas coisas, de novo, que estavam sendo, de certa maneira, não vou dizer esquecidas, né? Mas o passo era passos muito lentos, né? Muita dificuldade. Eu acho que não dá mais para ser assim. Nós tivemos um choque de gestão. Choque de realidade. Choque de realidade ambiental e gestão. Luiz, eu queria super agradecer aqui essa conversa com a gente. A gente falou com o Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio da Mauá, e ficar convite para a gente conversar outras vezes, falar um pouco mais sobre o mercado, falar um pouco mais sobre, não só o mercado, sobre a vida, né? E Luiz, super obrigado, foi um prazer te rever aqui. Eu vi que você ali atrás tem a foto da BMF, né? No teu quadro. Exatamente. Onde nós nos conhecemos há muito tempo atrás. E olha, Luiz, mais uma vez, super obrigado pela presença, viu, gente? Bom, obrigado, adorei a conversa, sempre quando você quiser, vai ser um prazer enorme, viu?